Meus caros, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula de história da Índia e espero que todos estejam acompanhando, gostando, né? Na verdade, estou fazendo por etapas mesmo, porque é bastante complexo e a história indiana ela revela suas complexidades, suas dificuldades, porque o subcontinente indiano ele é muito vasto, ele não tem nenhuma unidade aparente, nem até mais fácil relativamente interpretar do que outras partes da Ásia, né? Eu sempre encarei a Índia, na verdade, quase como um continente inteiro, né? E aqui espero estar contribuindo, claro, não estou entrando em tantos detalhes como muitos gostariam, né? Aqui, eu estou aqui como historiador a interpretar uma visão mais geral e pontuar as questões mais políticas, sociais, econômicas e culturais, né? Eu trouxe aqui uma belíssima imagem de uma série de cavernas que existe nos últimos séculos antes de Cristo, os primeiros de nossa era, né, que está em Ajanta e em Ellora, em Maharashtra. São imagens muito antigas e ali você tem cavernas jainistas, budistas, hindus. E ali você tem as primeiras representações budistas, as mais antigas que existe, né? Foi uma vertente que saiu ali de Pataliputra, né, de Nalanda e dirigiu-se à região ali das cavernas de Adianta e Ellora. É um monumento à humanidade, né? É desnecessário dizer isso. E aí eu trouxe uma ilustração para começarmos nossas reflexões a respeito desse período, um período que eu vou sair até um pouco do norte da Índia, porque tradicionalmente, até um tempo atrás, acreditava-se que os grandes eventos só aconteciam no norte das Víndias, na região da planície gangética. E, claro, hoje você está descobrindo, já há uns 50, 60 anos, os historiadores estão vendo que existiam vários reinos, dinastias na região central e sul da Índia que teve uma autonomia muito larga, não necessariamente submissa ao norte indiano. O que é uma maravilha, porque eles vão começar a revelar, por exemplo, a literatura Sangam, que a gente vai ver baseada no Tamil, tem uma riqueza de 2, 3 mil anos já, né, de uma gramática estabelecida, de um corpo de literatura e de cultura completamente diferentes. E são línguas da família que não é nem da família indo-europeia que chegou ali no norte, indo-ariana, né? Seria a das davidianas, que é uma completamente diferente e a escrita é totalmente diferente. Então a gente está falando aqui de um corpo de língua, de história, de literatura, de cultura completamente separada no norte da Índia, que vai ter contato sim. É claro que os sacerdotes, brahmanes, jainistas, budistas, eles vão chegar no sul, só que eles dialogam, eles vão começar a misturar, vai ser traduzido, vai ser feitas adaptações locais. E não é simplesmente uma dominação ariana que vai vir e vai dominar todo o subcontinente indiano. Então o que a gente tem aqui, eu trouxe primeiro a entidade, foi uma espécie de confederação que depois convencionou se chamar das Satavahanas, que vai florescer nos últimos séculos antes de Cristo, até 200 depois de Cristo, que vai vir depois com a queda dos Mauryas, depois de uma dinastia posterior ao dos Mauryas, ainda em Magadha, você tem alguns que eles vão descolar, né, a lealdade deles ali, e eles vão levar adiante o sistema, né, de lealdades de várias regentes locais, que vai ser conhecido como as Satavahanas. Muito pautado no hinduísmo védico, tá? Então a influência já é grande também do hinduísmo védico, embora já adaptado para as condições locais. E aí vimos as cavernas de Ellora e Adianta também, comunidades budistas, comunidades jainistas também presentes ali. Então a gente não tem ali uma imposição védica, bramânica em cima de outras religiões. Você tem a convivência de várias religiões ali, né, nessa região. Então, primeiro demonstra como é que o corpo védico, os brahmanes, eles começam a ter sua influência além do norte da Índia. Isso também vai muito além, como vimos na aula passada, no Sudeste Asiático.
e por assim vai, né? Agora, eles têm uma tradição, já começa a demonstrar uma tradição diferente. Você vê na arte, na arquitetura, e ainda mais lá no sul, você percebe que existiam reinos que nem sequer foram controlados na época dos Mauryas, que são os Cholos, os Pandya's e os Cheras, né, ao sul do rio Kaveri, que vão ter suas entidades políticas completamente diferentes, até sem nenhuma influência dos Satavahanas, né, de linhagem ainda dravidiana, arquitetura dravidiana, de ver os Gopurans, que são magníficas torres aí da arquitetura dravidiana, né? Mas só queria ressaltar que foi nesse contexto dos Satavahanas que vai florescer, por exemplo, as cavernas de Adianta. Então, uma delas aqui, algumas dessas cavernas, retrata os contos, por exemplo, de Jataka. E Jataka, na verdade, são os contos das inúmeras encarnações do Buda, do último Buda, o Buda Shakyamuni, que a gente se refere como Príncipe Siddhartha. São mais de 300, não sei quantas encarnações, até ele chegar no última encarnação dele como o Príncipe Siddhartha, e depois ele atingir a iluminação e romper esse ciclo de reencarnações. Esses contos de Adaka, ela permeia todas as regiões budistas, porque ela é uma maneira de, a cada encarnação, você tinha uma série de ensinamentos, né, do que ele, como é que foi feito quando ele nasceu uma forma animal, depois uma forma de uma outra forma de vida, e que, portanto, ele conseguiu avançar na escala kármica até chegar ao último estágio e depois atingir a iluminação, né? Então isso está retratado já nos primeiros séculos depois de Cristo, já está retratado, por exemplo, nas cavernas de Adianta, né? Só para trazer como ainda está preservado apesar da umidade. Bom, e também, tive que dar uma pausa aqui rapidinho, depois também um período já de 600 até 1200 e pouco depois de Cristo, vai haver perto também uma série de grutas, que a gente fala, melhor dizendo, cavernas, grutas, que vai ser de Ellora. E Ellora vai ter um magnífico templo que vai remeter ao Monte Kailash, que é esse daqui. O Monte Kailash, que é na verdade um templo dedicado a Shiva, ele foi todo esculpido numa série de rochedos e de cavernas, que é uma coisa impressionante, né? E tudo isso compõe um patrimônio único do que é o que a Índia depois oferece à humanidade. Para mim, quando você for lá, fica no estado de Maharashtra. Então, se você chegar em Mumbai, você facilmente pode chegar nessas regiões e visitá-las. São inúmeras grutas, cavernas, são inúmeras. Tanto a Janta quanto a Ellora compõem centenas e centenas e tem muitos turistas, muitos peregrinos que vão para lá, então é uma experiência que vale a pena. Eu trouxe aqui apenas a representação dos contos de Jataka e também o templo shivaísta do Monte Kailash, que seria, na verdade, a morada mítica de Shiva e Parvati, né, onde eles se retiraram durante algum tempo. Também ali, um pouco mais ao norte, também desse período de Satavahanas, tem a primeira grande a manifestação da arquitetura budista, que vai ser uma stupa. A stupa, na verdade, no budismo, vai ser um local onde abriga uma relíquia ou algo de importância do budismo. E primeiramente começou com um morro, né, uma forma meio cônica, e depois começaram a botar alguns adereços na região para receber peregrinos, até a parte mais em cima aqui. Depois vai ser chamadas vimanas, né, representar os elementos, e também essa espécie de portal que está presente, depois foi construído em Santi. Santi vai ser uma referência também, você vê que depois construções lá da arquitetura, as mais antigas construções de stupas budistas do Sri Lanka remete também a características de Santi. Então isso também se dá no contexto também do Satavahanas. E para mim, eu imagino que é fácil interpretar o fato de que as Satavahanas, pelo fato de não ter sido um império, em si uma confederação de lealdades, era muito é muito fácil entender que existiam várias regentes que poderiam ser ou ligados a Brahmanes, ou também a budistas, ou também a jainistas, né? Então essa pluralidade de política dentro do Satavahana, tanto que se fala Satavahanas, né, no plural,
é justamente o que permitiu a pluralidade também de ideologias, de filosofias e religiões conviverem entre si. O que nos deu esse tesouro de manifestações na região central da Índia nos primeiros séculos de nossa era. Né? E aqui, nesse portal aí, perto de Santi, você tem também representações que é interessante. A aula passada eu mostrei, por exemplo, como é que tinha uma representação de um trono vazio, não mostrava-se a figura do Buda, né? Mostrava-se a árvore, que é em Bodh Gaya, que é a árvore Banyan, no qual ele atingiu a iluminação, onde ele sofreu a tentação também de entidades demoníacas, que são da Mara, né? Então, aqui representado com a cabeça um pouco maior. É muito interessante isso, porque esses seres com cabeças maiores, depois eu lembro de uma pintura que tinha sofrido séculos de influência do budismo e do budismo em Java também. E que quando haverá uma expulsão um dos últimos príncipes resistentes aos holandeses no século XIX, e um pintor javanês ele retratou os holandeses com uma cabeça um pouco maior do que os javaneses. E eles remetiam a essas figuras de Mara, né? É interessante como é que ele ecoou isso. Agora que estou começando a vir a reflexão a respeito dessas. Mas o fato é que foi Mara que tentou tirar o Buda, no quase atingir a iluminação, quando ele estava meditando sobre a árvore, né, em Bodh Gaya. Então isso está presente em Santi já. Agora, a não representação dele depois vai mudar. A gente viu ela passada como é que nas escolas Mathura e Gandhar, no período bactriano e posterior, com os Kushanas, que sustentaram o budismo, né? Tanto os bactrianos quanto os Kuchanas ali no Noroeste, eles endossaram o budismo, e dali que eles encontraram escolas artísticas e também onde eles propagam para rotas terrestres na Ásia Central e depois nas terras chinesas em diante, além do Karakorum e Hindu Kush, no norte, né? Enfim, vale a pena refletir sobre isso, né? Agora, um pouco mais do sul, a gente tem os Cholas, os Cheras e os Pandya's, né? E um deles que vai vir mais virado para o leste vai ser os Cholas. E os Cholas, assim como os Cheras e os Pandya's, são reinos menores, embora eles vão ganhar um auge, como aqui, já no início do século XI, os Cholas eles, atingem o auge no seu controle direto representando em azul, e também sobre uma forte influência da sua marinha ou de laços comerciais praticamente dominando em rosa. Então vejam vocês a projeção marítima dos Cholas no início do século XI, no auge do rei Rajaraja I, é notável, né? A sua marinha era poderosa, o controle da rota comercial para a costa chinesa aí retratado, ela passava-se por regiões do Sudeste Asiático, as ilhas de Nicobar e Andaman, a parte até na Baía de Bengala atual, a parte norte do Sri Lanka, né? Aqui na região sul da Birmânia, onde Irrawaddy deságua, praticamente toda a Península Malaya, quase toda Sumatra, e principalmente o Estreito de Malaca aqui, né? Onde você chega mais facilmente do Oceano Índico para o Mar da China Meridional. Então, eles dominando essa rota, eles tinham ligação com o mercado chinês e o mercado do Sudeste Asiático, extremamente lucrativo. Né? Eu estou me referindo ao século XI. Então, para nós ocidentais aqui no Brasil, e do país da língua portuguesa, geralmente nós nos referimos a essas regiões, geralmente quando o Vasco da Gama chega, em 1498, em Calicut, e fala assim, olha, agora, a partir de agora vamos começar a nossa percepção histórica. Mas vejam que o comércio, a vitalidade das relações no Oceano Índico, Sudeste Asiático, vem muito antes do Vasco da Gama, tá? A Vasco da Gama, na verdade, ele vai atrás do comércio lucrativo que já estava evidente na região e dos seus produtos, né? As especiarias, e por assim vai. Os tecidos e por assim vai, né? Então, esse aqui é o mapa do auge, da influência do Império Cholo. É impressionante. E, na verdade, quando para ele controlar esse Estreito de Malaca, ele derrotou um outro império que tinha o seu vigor antes em Sumatra e na Península Malaica, chamado Srivijaya.
Srivijaya, que era um reino budista, tá? A gente vê isso com os relatos de peregrinos chineses que foram, chegaram na capital Palembang, né, do Império Srivijaya, e relatou a quantidade de budistas, de escolas budistas que estavam ali. Aí depois eles chegaram para regiões norte, onde tinha começado os primeiros ensinamentos budistas. Por exemplo, da capital de Tanjavur, né, dos Cholas, construído na época do Rajaraja I, você tem esse templo, né, de Brihadisvara, monumental. Isso aqui já marca a arquitetura dravidiana, né, que é uma arquitetura piramidal mais acentuada, por níveis, né? E o que é bastante evidente já a monumentalidade da arquitetura dravidiana, completamente diferente do que a gente vai ver no norte, né? Então já é um marco cultural, uma diferenciação muito grande na arquitetura, e até depois a gente vai ver na literatura com relação ali no norte indiano. Tá bom? Mas estamos ainda, já estamos no contexto do hinduísmo, no que vai ser interpretado como parte do hinduísmo, embora com teores locais, divindades locais, que depois vai ser reinterpretado no panteão hindu. E eu falei da literatura, a literatura Tamil, né, do mundo, da língua Tamil, que se fala Tamilakan, que vai vir do 6º século antes de Cristo até o 3º depois de Cristo, ele vai embarcar toda essa região meridional, né, do que onde floresceu a língua Tamil ou do que depois adveio outras línguas como Malayalam, vindos do Tamil clássico, né? Que é a literatura Sanganya, é um corpo de literatura de grandes clássicos épicos que foram compostos na língua Tamil clássico, né? Então, se você tem grandes poetas, né, como por exemplo Tolkapian, vai ser o primeiro grande gramático, escritor da língua Tamil nos primeiros séculos depois de Cristo, né? Ele vai anteceder Panini, que vai ser o grande gramático da língua hindi mais ao norte, que vai ter influência da língua hindi, as línguas norte-indianas principalmente. Então a gente já tem uma autonomia aqui grande literária, né? Eu peguei alguns exemplos para vocês. Deixa eu ver como é que está sendo projetado aqui. Tá. Que é o épico Silapa Tirakan. O Silapa Tirakan, na verdade, ele relata, talvez seja um dos principais, o mais conhecido dos 5 épicos da literatura Sangam, que ele essencialmente gira em torno, eu fiquei abismado, fascinado com essa história, de que ele vai primeiro demonstrar relativamente à literatura do norte indiano, ele vai mostrar mais a protagonismo das mulheres na sociedade do Tamilakan, regiões mais meridionais. Uma delas que vai estar nesse épico, Selapatikaratã, ele vai ser, na verdade, uma história de uma mulher, que vai se chamar a Kanaki, que está aí retratada, com o seu, a pessoa com que ela se casa, que vai ser Kovalan. Como é que basicamente se dá? Você vê que ela. Eu vou fazer um resumo, mas você vê basicamente que ela está segurando uma tornozeleira, né? E ela está acusando aqui, indignada, algo que depois eu vou tentar explicar para vocês. Ela está aqui retratada indignada, né, com a tornozeleira nas mãos, numa corte do regente local em Madurai. E como é que se dá essa história? Kanaki, primeiro ela casa-se com um Kovalan. E os dois são de famílias mercadores relativamente prósperos. E eventualmente Kovalan ele vai numa apresentação de uma dançarina e ele começa a gastar dinheiro, ele gasta todo esse dinheiro numa dançarina que é belíssima. E aí depois ele volta para casa e fala para sua esposa Kanaki de que ele gastou dinheiro, ele precisa pagar as dívidas que ele tem, que ele adquiriu. E aí a primeira das virtudes que se faz. Depois eu vou explicar como é que depois tem um acompanhamento das emoções com as estações da natureza. Isso é uma coisa que se chama Tinai na literatura Sangha, que eu acho maravilhoso, né?
Kovalan e Kanak, quando eles se casam, ainda é um período do amor. E também quando o Kovalan ele se apaixona pela dançarina, ainda é o período do amor, do florescimento, que é identificado com a primavera. Então a literatura Sangam, ela faz muita identificação com o clima, com as estações do ano, com a natureza. É isso que eu acho que torna a literatura Sangam uma coisa única na história. E nesse período ainda é o período das paixões, do amor e também dos perigos que vão vir. Quando Kovalan volta para casa e relata das dificuldades e a dívida com a Kanak depois ela chega, olha, a única coisa que eu tenho é uma tornozeleira com a pérolas incrustadas, né? E aí ele pega, né? Ela primeiro mostra a primeira virtude de Kanak. Kanak que ela é retratada como uma mulher exemplar durante esse épico, né? Centrada nela. E depois eles vão para Madurai e ele tenta vender essa tornozeleira de Kanak, né? E aí eventualmente um ourives que tinha roubado uma tornozeleira da rainha de Madurai, né? Ele vê Kovalan com essa tornozeleira e ele pega e ele entrega para o rei e fala, olha, foi Kovalan que roubou a tornozeleira da rainha. E Kovalan é morto. Ele nem é julgado, ele é prontamente executado. Daí que vem a indignação de Kanak, porque Kanak depois ela pega a tornozeleira que pertencia a ela. E aí começa a vir o período do verão, que é o calor, o fogo, a destruição, né? E quando ela segurando a tornozeleira que está aí nas mãos, né? Ela quebra as portas do Palácio Real, da indignação da corte que está aí atrás, vai à frente da rainha e do rei, né? De Madurai e fala, olha, não se conforma, o relato diz que os olhos dela pegavam fogo e novamente os elementos da natureza, né? E ela indignada, ela fala, olha, vocês julgaram errado, vocês mataram meu marido inocentemente. E aí a rainha ela fala assim, mas o seu marido roubou a tornozeleira. E ela fala assim, não roubou a sua tornozeleira. E aí ela prova mostrando que a tornozeleira dela estava com cravejado de pérolas e não de gemas como a tornozeleira da rainha era. Né? E depois ela fica indignada. E aí depois, eventualmente, ela se retira para morrer. Isso é o final do épico, né? Mostrando novamente outra virtude dela, porque é a extrema lealdade e também a indignação diante de uma injustiça feita pelos regentes. Então você tem virtudes apresentando aí. Primeiro, a extrema lealdade dela, a indignação dela, que vai muito além do rei, né, que ela pede essa justiça acima de um rei que mostrou-se falho no Dharma, né, no dever dele. Né? E depois disso, a indignação dela, que claro, as falhas de caráter do seu marido, que depois veio a morrer, etc. Depois que ela se retira, parece que a corte e toda de Madurai pega fogo. Então é como se a indignação, fogo dos olhos dela, depois incendiasse e pegasse tudo como uma espécie de justiça divina feita pela sua indignação e injustiça que ela sofreu. Eu acho isso, da literatura, eu acho isso magnífico, que mostra primeiro o protagonismo feminino, né? Uma coisa na literatura Sangam que permeia. Segundo, a repercussão disso, o acompanhamento com os eventos naturais, tempestivos, o calor, as paixões, né? Com os elementos das estações da natureza, e também com relação ao fato de que os regentes, os reis, eles podem ser opressivos, injustos, eles podem ser mortos, destronados por uma injustiça e ser questionados na corte por uma injustiça. Então eu acho isso muito interessante, por isso que eu fiz questão de trazer esse épico, o Silapatikaram, para vocês, para refletirmos sobre isso, né? Eu também, como eu falei para vocês, do Tinai, o conceito Tinai que está na literatura Sangam, ela busca sempre a repercussão, uma referência com a natureza, né? Então, por exemplo, nessa parte de outra obra, a Inkurunuru, você tem uma referência dos lírios d'água,
que pega os lírios d'água que florescem nas lagoas, onde os grãos separam os lírios em busca de peixes. Então voe para longe para ficar em fragrantes bosques à beira-mar, perto da aldeia do meu amante banhada pelo mar. O amor dele por mim é maior que o mar. Vê as referências com relação à água, com relação à vegetação e com relação aos sentimentos humanos. Você tem a questão do verão, a questão da primavera, com relação à vegetação e os animais. Esse elemento de correspondência, que é o chamado Tinai, é um dos traços únicos da literatura Tamil, aí, que é do período chamado o ciclo de Sangam, né? Vimos sobre os cholas, mas também existiam também os pândias. Os pândias eles vão florescer em determinados momentos e eles chegam também a dominar, não se projetam para o Sudeste Asiático, mas eventualmente eles também chegam a dominar boa parte da Índia, o sul da Índia, e chegam a dominar inclusive regentes singaleses no norte do Sri Lanka. Né? O auge deles vai se dar um pouco mais tarde, em torno da cidade de Madurai. E Madurai talvez seja uma das cidades, uma das histórias mais magníficas, com complexo de templos de Meenakshi, né, da dinastia Pandya. Diz as lendas que aqui os regentes de Madurai, ele na sua corte, ele abrigava muitos escritores sábios da literatura Sangam e era recitado isso na corte. Né? E percebam a magnificência, né, do Gopuram, da torre aqui de Meenakshi. Meenakshi era uma deusa que é chamada as deusas de olhos compridos, que era a beleza extrema dos Tamils, e eles falavam que eram os olhos de peixe, né? E é a deusa dos olhos de peixe, essa deusa Meenakshi. E é um dos monumentos da arquitetura dravidiana. Sem sombra de dúvida, isso floresceu durante a dinastia Pandya. Dito isso, eu vou depois dar uma pausa agora e a próxima aula eu gostaria só de primeiro acentuar a literatura Sangam, os Cholas, Pandyas, os Cheras e os Satavahanas e os seus monumentos culturais literários. A próxima aula a gente ainda vai remeter novamente ao norte, né, porque haverá a ascensão dos Guptas, que vão tentar aí, os herdeiros aí dos Mauryas, e depois com o Harsha como o último grande regente hindu antes da entrada do Islã no norte da Índia no século VII, VIII depois de Cristo em diante. Então, nessa parte eu me concentrei mais na região central e sul para não perdermos essa visão do subcontinente como um todo. Né? No perigo de cairmos, como a historiografia indiana antes fazia, muito centrado nas regiões norte, com relação aos arianos, mas temos que entender que houve florescimento de reinos de culturas locais, como os Tamils, a literatura Tamil, que com os deuses locais, claro, mas, por exemplo, houve já a chegada de sacerdotes brahmanes que traduziram os Vedas para o Tamil. Eles já tinham uma gramática própria, o Tamil, antes da chegada significativa de brahmanes vindos do norte. Eles também recebem os jainistas, budistas e por assim vai. Então a mistura ela é longa, ela demanda um tempo, ela é complexa e não é simplesmente uma imposição. Estou falando isso desde a primeira aula, então você não vai entender, não vai enxergar a complexidade indiana se você simplesmente referir a um povo invadindo e dominando os outros. Isso foi muito mais um processo de convivência e de mistura, né? E aí eu interpreto de que, na verdade, esse termo hinduísmo, que foi um termo que os britânicos depois elaboraram no século XVIII em diante, ela, na verdade, remete a um universo de práticas, de crenças, de deuses que eram cultuados locais, que eles foram sistematizando em torno de um panteão. Mas são inúmeros, dependendo da região onde você está na Índia, você tem o culto de um deus, aqui uma outra região tem um outro deus. Né? Então isso é uma coisa muito diversificada. E a gente não pode perder isso de vista quando consideramos aí a história, a belíssima e rica história indiana. Então, na próxima aula a gente vai ver mais sobre Guptas e Harsha ali no norte e também os eventos culturais e sociais que vão acompanhar. Até mais ver.